Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu vou fazer um vídeo falando sobre compartilhar conhecimento, compartilhar o que nós aprendemos. Mas antes de começar esse vídeo, eu quero te convidar para se inscrever no canal e compartilhar esse vídeo com o máximo de pessoas que você conseguir. Há um tempo atrás, eu estava fazendo a leitura deste livro aqui, Até que Sejamos Um, do Francis Chan. E basicamente no livro ele traz um questionamento e pode ser um assunto até um pouco polêmico, porque nós que se dizemos cristãos, a gente tem várias vertentes teológicas. Se todos nós dizemos ter a Bíblia como parâmetro e modelo de vida, tipo, a Bíblia é a verdade, por que existem tantas vertentes teológicas? E isso pode acabar confundindo até quem não é cristão, tipo assim, a pessoa começa a frequentar a igreja, começa a ir para os cultos, começa a orar, começa a buscar a Deus, só que aí de repente ela começa a prestar atenção que tem várias, ou na curiosidade dela, né, de conhecer mais sobre o evangelho, vai pesquisar na internet e ela encontra um batalhão lá de vertentes teológicas, digamos assim. Isso pode ser confuso para a pessoa. É sobre isso que ele fala no livro, mas o vídeo de hoje eu vou compartilhar algo com vocês que foi desse livro e falou muito ao meu coração, porque a gente, na nossa caminhada com Cristo, conforme a gente vai crescendo, vai aprendendo, vai consumindo conteúdo, vai lendo a Bíblia, vai ouvindo uma pregação, a gente vai amadurecendo na fé, né? Conforme você tá ali no evangelho, dependendo do tempo que você tem, vai passando os anos e você vai amadurecendo na fé. Porém, tem muitas pessoas que chegam a um patamar que eles estão bem, maduros espiritualmente falando, só que eles não se acham prontos para liderar um grupo, eles não se acham prontos para evangelizar uma pessoa, eles não se acham prontos para fazer coisas assim que iriam contribuir para o reino de Deus. Porém, são pessoas que leem a Bíblia, leem e releem a Bíblia, são pessoas que leem e releem livros, são pessoas que tá o tempo inteiro consumindo informações e ela vira tipo um depósito de informação onde ela não compartilha, ou seja, ela tem maturidade e conhecimento, porque ela obtém isso através de leituras, porém ela não cresce em humildade no sentido de compartilhar o que ela está aprendendo com outras pessoas. Não adianta nada a gente consumir coisas, né? Eu ler a palavra e não compartilhar com outra pessoa. Eu ler um livro, nossa, foi super legal, super edificou a minha vida, esse ensinamento seria bom para mais alguém, eu não compartilhar com outra pessoa. Isso não vai ajudar em nada, né? Eu vou estar obtendo conhecimento, eu vou estar crescendo espiritualmente, eu vou estar obtendo maturidade, mas sem ajudar outros. E a palavra de Deus, né, isso não tem a ver com o reino, pra gente expandir o reino de Deus, pra gente ver mais pessoas aceitando a Cristo, vendo mais pessoas indo até a igreja, a gente precisa falar do amor de Deus, a gente precisa compartilhar com outras pessoas as coisas que a gente vai no culto ouvir, né? Que a gente ouve a palavra, se alimenta, porque a palavra é o nosso pão. Jesus ensinando a orar, ele fala sobre isso na oração do Pai Nosso, dá-nos o pão nosso de cada dia, ou seja, o pão, a palavra, e aí a pessoa vai na igreja, se alimenta e ela não compartilha com outros irmãos. Eu não me recordo exatamente onde está escrito, tem um versículo em Atos, eu vou deixar aqui na tela, que ele fala basicamente sobre isso, de pessoas que vão pro culto e esses irmãos na fé, eles voltam para casa e eles compartilham o pão, ou seja, eles compartilham aquilo que eles ouviram com outras pessoas e outras pessoas, elas são edificadas através daquilo que a gente transmite. Quando eu tinha 16 anos, que foi naquele período que eu li a Bíblia pela primeira vez, eu fiquei muito feliz, né, de estar entendendo a Bíblia. Eu fiz um propósito, acho que eu falei em algum vídeo sobre isso, mas eu não fui a fundo, eu não falei em detalhes assim, né, sobre a leitura bíblica. Enfim, é essa questão de compartilhar com os outros. Eu tava lendo a Bíblia, eu estava me alimentando, eu li a Bíblia todo dia. Eu lembro perfeitamente da minha mãe me chamar para ir jantar, para ir comer, para ir fazer uma refeição. Ela ficava brava, ela falava: Natália, você não vai comer, vai ficar comendo a Bíblia, porque aquilo tava me alimentando de tal forma, assim, eu não sei nem explicar, eu sei que é uma sensação muito boa.
E um belo dia, a gente estava em família fazendo uma campanha de oração e uma irmãzinha lá no meio, né, que tinha sido convidada para estar com a gente, com a família, ela olhou para mim, Deus revelou para ela, gente, até a forma que eu ficava na cama lendo a Bíblia. E naquele dia Deus me deu uma advertência que eu guardei pra vida. E naquele dia ela olhou pra mim e ela falou assim, Deus me mostra você sentada na sua cama desta forma, lendo a Bíblia, só que Deus, a repreensão que Deus me deu foi a seguinte, ela falou assim, você tem se alimentado, mas você não tem dado de comer. Deus quer que você compartilhe com outras pessoas. A gente tem que compartilhar aquilo que nós aprendemos. Porque da mesma forma que eu estava me edificando, da mesma forma que eu estava me saciando cada vez mais e mais e mais, outras pessoas poderiam ser através de mim. Eu não poder, né, ter um pensamento tipo, não, quer aprender que leia ela. Não dá, gente, eu não posso ter esse tipo de pensamento, porque eu lembro que até pra mim, pra eu conseguir ler a Bíblia, eu tive que fazer um propósito com Deus de oração, porque eu não entendi a Bíblia, só depois que eu fui orar, que fui fazer propósito, que eu consegui compreender a ponto de pegar e ler. Tipo, eu já falei aqui que, tipo, não tinha entendimento, os versículos pareciam todos soltos, assim, sem ligação, enfim, eu não conseguia. Depois que eu li, Deus me deu isso. Então, tem muitas pessoas que acham a Bíblia um livro de 7 cabeças, tipo, pra ler. Tipo, é impossível, ou é chato. Ou eu começo a ler a Bíblia, me dá sono. Porque ela talvez tá lendo, nem ela tá entendendo o que ela tá lendo, entendeu? Então, tipo, acontecia muito isso comigo. E aí aconteceu que eu comecei a ler a Bíblia e eu não compartilhava. A ponto, né, de Deus ter que me repreender por isso. Tipo assim, dar de comer. Não fica só se alimentando. E a gente precisa compartilhar com outras pessoas, né? A gente precisa testemunhar o que Deus faz nas nossas vidas, mas também a gente precisa compartilhar com outras pessoas aquilo que a gente tem aprendido. Quando você ouve uma palavra que te edificou, que te ensinou algo, que te exortou em algum ponto, né? E foi muito bom pra você, e você vê outra pessoa talvez cometendo o mesmo erro que você cometia antes de ser exortado, você tem que falar, você tem que exortar essa pessoa, você tem que compartilhar, olha, a palavra de Deus diz isso, isso e isso, porque além de você estar maduro na fé, você está sendo humilde e se preocupando com a vida e com a alma de outra pessoa que está do seu lado. Eu vou ler um versículo que fala sobre isso, né? Que fala sobre a gente exortar o nosso irmão, exortar o próximo, porque a gente pensa, talvez vai chatear a pessoa. Gente, se a exortação e o que você tá querendo falar tá dentro da palavra de Deus, eu acho que não tem nada que te impeça de não falar pra pessoa, uma vez que é a vontade de Deus que a gente compartilhe o pão, que é a palavra dele. E o versículo está em Provérbios, no capítulo 28, no versículo 23, que diz assim: quem repreende o próximo obterá por fim mais favor do que aquele que só sabe bajular. Ou seja, quando você vê uma pessoa no erro e você quer repreender essa pessoa dentro da palavra de Deus, olha, não faz isso, a palavra de Deus diz isso, você vai obter favor. Mais favor você vai ter do que uma pessoa que só fica bajulando, sabe? Às vezes a galera tá no erro, a pessoa tá no erro e a outra tá ali, ao invés de repreender, só tipo achando legal a atitude dela. Então é isso, gente, compartilhe a palavra de Deus, compartilhe o pão com quem precisa, porque às vezes você tá aqui assistindo esse vídeo e você fica orando por um familiar seu que precisa ser salvo. Ai, Senhor, precisa salvo meu irmão. Ou tipo, ai, Senhor, vai lá naquele casamento do meu parente, faz a obra. E você tem um contato direto, só que você nunca compartilhou o pão. Às vezes você é cristão, eu sou crente, vai pra igreja. Então você fica falando pra pessoa, seja crente, vai pra igreja. Nossa, você precisa de Deus, vai pra igreja pra resolver essa situação. Só que ao invés de ser chato e ficar, tipo, só falando pra pessoa que ela tem que ir pra igreja, gente, ela não tem, talvez nem um pouco, sabe, nem um 1% do conhecimento que você tem, essa pessoa tem. Então, assim, você nunca compartilhou a palavra com essa pessoa, você nunca, sem querer exortar a ser chato no sentido, tipo, nossa, você tem que ir pra igreja pra Deus mudar a sua vida, mas, tipo assim, despretensiosamente, tipo, de falar, nossa, a pregação foi essa, o pastor falou isso, porque às vezes nessa conversa, assim, nessa troca, né, de conhecimento que você obteve na igreja, Deus fala e trabalha no coração da pessoa com uma conversa. Então é isso, compartilhe aquilo que Deus
aquilo que você tem aprendido na palavra, aquilo que você tem ouvido o seu pastor pregar, aquilo que um amigo compartilhou com você, aquilo que você leu num livro e edificou super a sua vida, te ensinou algo super incrível, compartilhe com outras pessoas. Se vai contribuir pro aprendizado, se vai contribuir para a vida da outra pessoa, não perca tempo. Então é isso, gente. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixe o seu like nesse vídeo que é muito importante para mim. Que Deus te abençoe a vida da sua família e até os próximos vídeos.